Olá, você internauta, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, a Confradeg. É também presidente da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, capital carioca, e da Assembleia de Deus em Petrópolis, região serrana fluminense. Ele é quarto vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, e é membro da Casa de Letras Emílio Conde. Ele é autor de várias obras, entre elas o Manual de Cerimônias, publicado pela CPAD. Seja bem-vindo, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Edilberto. É um prazer estar participando nesta programação e saudando a todos os nossos internautas deste abençoado programa que tem trazido tanta edificação para o povo de Deus. O foco de nossa entrevista de hoje é liturgia. Vamos ao foco. Bem, pastor Timóteo, para nós entendermos o foco de nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse o que significa liturgia. O que é liturgia, pastor? Pastor Edilberto, é um assunto altamente importante dentro do nosso conceito evangélico. Nós entendemos que são os diversos atos que nós praticamos no cerimonial sagrado, no culto que nós prestamos ao nosso Deus, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas outras colocações poderíamos fazer para definir o que é liturgia, mas entendemos que são os diversos atos que, à luz da palavra de Deus, com fulcro na palavra de Deus, nós praticamos no culto sagrado. Seria, no caso, a composição dos elementos do culto sagrado. Nesse caso, sendo a composição dos elementos do culto sagrado, a Bíblia fala sobre esses elementos, o que é que não pode faltar num culto considerado culto cristão a Deus? Nós temos, à luz da palavra de Deus, e podemos asseverar isso, que um culto ao nosso Deus deve sempre começar e concluir com oração. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é elemento inarredável no culto sagrado, na liturgia sagrada. E outros elementos como o louvor. O louvor sempre voltado para o propósito do cerimonial. E outros elementos poderão ser introduzidos na liturgia cristã, bíblica, mas volto e repito para dizer que sempre, tudo e qualquer coisa que venhamos a praticar na liturgia genuinamente bíblica, deve estar bem alinhado com o que a palavra de Deus estabelece. Pastor Timóteo, e tem alguma passagem bíblica que reforce isso que o senhor está dizendo quanto a essa questão da oração e do louvor? Que texto bíblico o senhor poderia nos trazer nessa questão? Pastor Edilberto, nós podemos mencionar muitos textos. A palavra de Deus é rica. Mas podemos ler um versículo que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 26. Assim diz a palavra: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então quer dizer que o que compõe o culto tem que ter um objetivo. No culto não pode ser prestado a Deus sem objetivo. Tudo tem que ter objetivo, com propósito, até porque Deus não faz nada sem propósito. E nós não devemos fazer também. E qual é o equilíbrio, pastor, quanto a essa questão do tempo dedicado? Porque a gente vê, por exemplo, que às vezes a palavra ela é suprimida e tem um número muito grande de louvores durante o culto. Sei lá, um culto que demora 2 horas, tem lugares que 1h50 é praticamente de louvor, 10 minutos para pregação. Existe uma forma mais equilibrada de dosar essa questão dos elementos do culto? Com certeza, pastor.
É muito importante, me parece, na minha observação, a sua pergunta, muito pertinente, pois que vemos em tantos lugares a desordem instalada na celebração de cultos a Deus. O tempo é mal administrado e os elementos do culto são distribuídos de maneira inconveniente. Nós observamos que muitos louvores, não que o louvor não seja necessário, já dissemos sempre que o louvor faz parte integrante do culto a Deus, da liturgia sagrada, mas se precisa distribuir os elementos do culto de maneira equilibrada. E, lamentavelmente, nós não temos visto acontecer em todos os lugares e, sistematicamente, a desordem tem ocupado o espaço na celebração de cultos a Deus. A palavra de Deus tem sido colocada em segundo plano. E, enfim, os elementos essenciais do culto têm sido prejudicados. Como bom assembleiano que somos, o senhor também é um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Qual o lugar dos hinos da harpa cristã no culto? Ainda tem lugar? Porque algumas igrejas, inclusive assembleianas, algumas igrejas da Assembleias de Deus já não usam mais a harpa cristã nas liturgias. Eu entendo que, não por sectarismo, mas os hinos da nossa harpa não podem ser substituídos por quaisquer hinos que estão sendo usados por aí na nossa liturgia. Que eu costumo dizer nos nossos ensinos, nas nossas ministrações sobre esta matéria, que são hinos inventados e não inspirados. E os hinos da nossa harpa, eu entendo, desde a minha infância, que foram hinos inspirados pelo Espírito Santo, portanto, eles são insubstituíveis na nossa liturgia, no nosso cerimonial sagrado. Queira Deus que um avivamento traga de volta a prática de um louvor bem colocado nas nossas liturgias. O senhor acredita que tem surgido assim uma necessidade de espetacularizar o culto? Tem se feito muito espetáculo em algumas igrejas no afã de se não perder público? Eu entendo que isto são inovações descabidas e que o que a igreja necessita é de manifestação genuína do Espírito de Deus. E, lamentavelmente, alguém tem pensado que, através de movimentos, através de uma liturgia extravagante, eu diria pedestre, a igreja vai se manter fortalecida, sempre crescente, e, na verdade, esses artifícios que estão sendo utilizados dentro da liturgia, do culto, têm como objetivo princípio manter pessoas nas suas funções ministeriais e até mesmo contém nisto os interesses de ordem meramente mercantilizados, alguém procurando se locupletar, trata de trazer para o ofício sagrado, para a liturgia cristã, esses artifícios que são utilizados no mundo exterior. E qual seria o limite, então? Em sua opinião, qual seria esse limite? Bom, já disse o apóstolo Paulo, né? Não irmos além do que está escrito. Resume-se a isso. Porque se não temos cunho, pastor Gilberto, não temos respaldo bíblico, nós não podemos colocar dentro do ofício sagrado. Se o que falamos, o que nós praticamos, não tem o endosso da palavra de Deus,
Se Cristo não é glorificado, não deve ser trazido para o nosso culto, para o nosso ofício sagrado. Esse é o nosso entendimento. Nossa conversa está muito boa e nós começamos agora. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta. Internauta, fique conosco. Seu Teologia em Foco está no ar com o pastor Timóteo Ramos. Estamos falando sobre liturgia. Já já voltamos. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, e o nosso foco é liturgia. Bem, pastor Timóteo, nós falamos ainda há pouco no início, no meio, no decorrer do primeiro bloco, sobre a questão dos elementos do culto cristão. Sabemos que outras religiões, seitas, religiões pagãs, também têm suas liturgias e têm seus cultos. Mas quais elementos de religiões pagãs, pelo menos um ou dois, algum elemento que o senhor vê que compõe a liturgia de religiões pagãs que jamais podem existir na liturgia do culto cristão prestado a Deus? O sacrifício humano e, enfim, tudo que está voltado para a idolatria não pode fazer parte do culto sagrado. E nas celebrações, e é bom ter muito cuidado com as celebrações natalinas, porque, via de regra, quase sistematicamente, tanto na semana chamada Santa, como na semana de Natal, há quem pratique atos que fazem parte do culto pagão. E nós precisamos ter cautela quanto a isso para não irmos além daquilo que já está estabelecido para nós como culto a Deus. Porque diz o apóstolo Paulo que nós não podemos fazer parte da mesa do Senhor e de mesa dos demônios. E tudo que é pagão tem um cunho demoníaco, no meu entendimento. E nós não podemos trazer, não podemos misturar. É porque Deus não permite mistura, Deus não aceita isto. O nosso culto para Deus deve ser legítimo e praticado à luz da palavra do Senhor. O senhor falando dessa questão desses elementos, os alimentos sacrificados aos ídolos, eles compõem, às vezes, os elementos dos cultos, de alguns cultos cristãos, né? Tem que ter muito cuidado com essa questão do que é cultura e do que é religiosidade. Bem, o senhor citou essa questão da chamada Semana Santa e do período natalino. Perfeito. E muitos confundem a prática litúrgica, o culto, de acordo com a cultura, ou levando em conta a cultura deste ou daquele povo, e querem aceitar o fato de que o culto que
alguém está prestando a Deus em determinada cultura, é legítimo. Mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela é única. Cultura é uma coisa, a palavra de Deus é outra coisa. A palavra de Deus é multicultural. É multicultural, e nós temos aqui a cópia da palavra que está no céu, como disse o salmista: para sempre a tua palavra permanece no céu. O original está no céu e não pode ser mudado para ser aplicado, mudanças que querem aplicar nos diferentes cultos por aí. É interessante que o senhor falou há pouco sobre essa questão da multiculturalidade, e de multiculturalidade o senhor entende que o senhor foi missionário no exterior, e gostaria que o senhor fizesse assim um paralelo entre o culto que se presta a Deus, pelo menos onde o senhor passou, com o que se presta aqui no Brasil, para que fique reforçado esse argumento que foi trazido pelo senhor, da questão de que há diferença entre cultura e culto a Deus. Que o senhor, nessas viagens missionárias, estada no campo missionário, o senhor viu que, de certa forma, assim, vai e choca com a palavra do Senhor? Nós, como assembleanos que somos bem conservadores no que tange a nossa prática litúrgica. E o que nós notamos em vários países onde estivemos ministrando a palavra de Deus e até trabalhando de maneira efetiva como missionário, que certos louvores, certas atitudes, certos atos como o de ungir, que desafortunadamente já está acontecendo em grande escala nas nossas igrejas, foge completamente àquilo que a palavra de Deus estabelece, principalmente no que diz respeito à unção. A unção está sendo utilizada, praticada por aí, em vários países, é praticada sistematicamente, quase que para qualquer coisa. E esta prática está sendo trazida para os nossos cultos, ou para as nossas igrejas, e disso já falei há pouco tempo, para os nossos convencionais, que nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Então, a prática do ungir com óleo tem sido banalizada? Não só banalizada, mas desviada. Não só usam de qualquer maneira, para qualquer coisa, de forma banal, cabe a sua pergunta, mas usam para a prática de coisas que não têm qualquer respaldo da palavra de Deus. Usam de maneira desvirtuada, entendeu? E para a consagração, por exemplo, de ministérios, consagrar para o ministério da palavra, isso nós não encontramos nos ensinamentos neotestamentários esta prática. Em vários lugares, alguns nós temos visto isso acontecer, e é preciso termos cuidado, porque já está acontecendo na liturgia de muitas igrejas que fazem parte da nossa querida Assembleia de Deus. O senhor vê, então, que é interessante se observar não apenas quanto ao uso, mas quem usa o óleo para unção, porque indistintamente se vê qualquer tipo de pessoa fazendo uso do óleo para unção. Tem um certo limite na Bíblia dizendo quem pode fazer o uso do óleo e para que serve o óleo? Boa pergunta, pastor Heriberto. Nós encontramos o ensinamento quanto à unção colocado, prelecionado pelo apóstolo Tiago, e tão somente. E está bem específico.
o ato de se ungir com óleo. Mas o desvirtuamento, como se disse, está graçando por todas as partes. Unção para tudo. Isto acontece lá fora, constantemente, conforme foi a sua pergunta no início. Isso está sendo trazido para o nosso convívio. E unção é praticada à luz da palavra de Deus por um presbítero e é praticada para o enfermo que solicita esta liturgia, este ato, esta prática. Conforme Tiago disse, está alguém entre vós enfermos, chame o presbítero da igreja e unja com óleo. A oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, serão perdoados. Esta é a orientação bíblica que nós temos. Volto e repito, por onde tenho andado, a unção e outras práticas litúrgicas fogem de maneira grosseira dos ensinamentos da palavra de Deus. E quanto à questão do uso de elementos do culto judaico no culto cristão? Se vê muitos elementos aí, eu acredito que o senhor já viu muito e tem até combatido isso nas reuniões ministeriais, orientando os pastores quanto a esse uso. A tendência judaizante ainda está por aí, não é? Há quem queira ainda usar o pão asmo e ainda acha que aguarda de tempos, e Paulo foi peremptório em dizer que não temos esta obrigação. E o próprio Senhor Jesus Cristo chegou e disse para os fariseus, e escribas e fariseus, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então ainda existe gente com essa tendência. O sacrifício de animais, a circuncisão que ainda alguém acha que devia ser praticada nos tempos neotestamentários, quando na verdade a circuncisão ela é feita já não no físico, mas no coração. É aquilo que o apóstolo Paulo, né, fala, que nós estamos, não é a da carne, mas a do coração, é no espírito. E todas as práticas judaizantes estão totalmente afastadas da orientação bíblica para o nosso culto a Deus. Nós vamos voltar no próximo bloco ainda falando sobre essa questão dos elementos do culto judeu no culto cristão, o culto prestado a Deus, porque tem alguns elementos que são muito comuns em algumas igrejas por aí. Pois não. Já já a gente volta. Amigo internauta, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos com o pastor Timóteo Ramos falando sobre liturgia. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Terceiro bloco do programa Teologia em Foco, ainda com o pastor Timóteo Ramos falando sobre liturgia. Pastor, no bloco anterior, eu perguntei ao senhor sobre a questão dos elementos do culto judaico no culto cristão. A arca, o candelabro e a queima de incenso tem lugar no culto prestado a Deus, tido como culto cristão? Ou o senhor acha que esses elementos são
estritamente do culto judaico? Estritamente do culto judaico, pastor Edilberto. Até porque Paulo diz que aquilo eram figuras, simplesmente figuras, daquilo que aconteceria. A arca representava o Senhor Jesus, que é a arca da nova aliança, Jesus. O candelabro, nós encontramos o significado, não é? Na palavra de Deus, lá no Apocalipse nós encontramos. E o outro elemento... O incenso queimado, né? O incenso não existe, mais existe porque o que hoje funciona como incenso diante de Deus são as orações dos santos. Então, não há mais lugar, espaço no culto a Deus, no culto neotestamentário, na liturgia bíblica neotestamentária, a prática dessas coisas, desses atos litúrgicos que foram unicamente do culto judaico. Assim, há quem use esses elementos para considerar que existe uma ortodoxia por trás disso tudo, enfim, mas por falar em ortodoxia, em equilíbrio, por falar em reverência, a próxima pergunta é sobre a falta de reverência, pastor, nos cultos a Deus. Quando se inicia o momento litúrgico nos cultos, tem se observado muita reverência, pouca reverência? Que caminho nós estamos seguindo quanto a essa questão da falta ou não de reverência nos cultos prestados a Deus, sobretudo nas Assembleias de Deus? Na verdade, prezado companheiro e amados internautas, nós com tristeza observamos a falta de reverência nos cultos a Deus. Eu não quero generalizar, porque ainda encontramos santuários, lideranças que primam pela preservação da reverência no culto a Deus. Mas muitas coisas estão acontecendo em muitos lugares por aí e a nossa liderança não tem observado de que o desvio vertiginoso da conduta do adorador, do cultuante, dentro do ofício sagrado, está trazendo prejuízos irreparáveis para a obra de Deus. Ainda somos, não pela minha idade, mas porque sempre fui assim. Desde a minha infância, eu tenho observado que o momento de cultuar a Deus deve ser um culto ou um momento em que nós devemos realmente estar cultuando a Deus. Observei em muitos lugares, no momento da celebração da Santa Ceia, por exemplo, que é um ato litúrgico muito importante, se está introduzindo outros atos paralelos e afastando o comungante da reverência, da adoração, que deve ser uma adoração gratulatória a Deus pelo feito da cruz, para que tome outra direção. Isso eu tenho visto com muita tristeza. E o resultado disso é prejuízo para o adorador e o nome do Senhor não é glorificado. E se torna uma liturgia que não produziu os resultados desejados. A falta de oração no início do culto, ao chegar, dobrar os joelhos, ela tem sido esquecida por muitos cristãos. E outra questão, a questão do uso de eletrônicos durante a celebração, durante a liturgia. Essas duas questões, elas são chave quanto a essa questão da falta de reverência no culto, na opinião do senhor? Eu entendo, e assim ensinamos, que a oração deve estar na liturgia do nosso culto, no começo e no fim. E quando oportuno, quando necessário, durante o culto.
E esta prática de orar no começo do culto parece que está sendo esquecida. Ao chegar na igreja, dobrar os joelhos. Sim, pelo culto antes, dobrar os joelhos, isso foi realmente um marco da nossa igreja e um dos motivos de crescimento, de prosperidade, de avanço da nossa igreja. E, naturalmente, da vida do adorador, do que comparecia à casa de Deus para cultuá-lo. Mas hoje, nem congregacionalmente, em muitos lugares, se está levando em consideração isso, ou se praticando isto. Já se começa com um cântico, já se começa com a leitura bíblica ou com qualquer outro ato, quando entendemos que o primordial é começar com oração, falar com o dono da casa ao chegar na sua casa. E quanto à questão do uso de eletrônicos durante o culto? O uso de eletrônico é importante, quando cabível, quando autorizado por quem está na condução do culto. Fora disto, é impraticável. Nenhum operador de instrumentos, condutor de grupos musicais podem ter essa liberdade absoluta de estar fazendo uso dos seus valores, dos seus talentos, fora da orientação de quem está na condução do ofício sagrado. É porque se vê muita gente durante o culto com celular, nas redes sociais, mandando mensagem, e o argumento é que se está usando para fazer pesquisa bíblica ou para ler o texto, porque tem Bíblia Sagrada hoje que se acessa por meio dos eletrônicos. Eu costumo até, para descontrair, quando estou na condução do culto, dizer: quem foi que trouxe Bíblia para ler o texto comigo? Não quero ver celular, eu quero ver Bíblia. E hoje a Bíblia não é conduzida por muitos. O celular não é que não esteja lá a Bíblia, o conteúdo bíblico, mas há um abandono. Pouco a pouco, o nosso povo, se não for advertido, exortado, e a Bíblia manda que o nosso povo, o povo do Senhor, seja exortado, exorta, admoesta, com amor, com doutrina, com longanimidade. Mas a falta, lamentavelmente, até ministros já não levam a Bíblia, levam um celular, um aparelho eletrônico, não é? Para estar pesquisando. Talvez que alguém me tenha como um antiquado, um ultrapassado, mas eu ainda conduzo a palavra de Deus e me sinto muito confortável em tê-la na minha mão. De certa forma, é a identidade, né? Isso que... Com certeza. Pastor, e quanto a essa questão de homenagens, nós vemos muitos cultos por aí carregados de homenagens a personalidades, né? A pastores, a personalidades políticas que visitam a igreja. Qual é o limite das homenagens que podem ser feitas porque o culto é prestado a Deus? E qual é o limite das homenagens que podem ser feitas à personalidade? E a pergunta, qual é o limite? E eu pergunto, se vê por aí, na verdade, um certo culto à personalidade? Eu estou me sentindo muito confortável com essa entrevista, viu, pastor Gilberto? Que bom. Porque eu tenho realmente em meu coração o sentimento permanente de comunicar da parte de Deus, naturalmente, não por conta do meu perfil, não por conta do que eu penso, mas pelo que eu sinto em relação ao exarado na palavra de Deus, que o culto que prestamos, fazemos para Deus. Se homenagens queremos prestar a um líder ou alguém que de alguma forma é alvo das nossas atenções, devemos ter o cuidado para não colocarmos a pessoa humana acima do Senhor Jesus Cristo. O personagem maior e alvo do nosso culto é o Senhor Jesus Cristo.
nós nos reunimos para cultuar a Deus e não para cultuar ao homem. O homem não tem o direito de ocupar o lugar de Deus. E o Senhor Deus diz: a minha honra não dou a outrem. Ele não dá a sua honra. A honra pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo já diz com clareza que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para glória de Deus. Pastor Timóteo, o senhor disse que está muito bem à vontade nessa entrevista, digo mesmo, mas nós temos que encerrar o programa de hoje, agradecendo a Deus pela vida do senhor e pedindo que o senhor se dirija aos internautas e fale para essa nova geração de líderes, de obreiros e responsáveis pelas liturgias dos cultos que prestamos a Deus, sobretudo nas Assembleias de Deus, como se portar quando essa questão da preocupação que o senhor tem como um dos pioneiros de uma das gerações mais próximas dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. O senhor pode se dirigir aos internautas e dar alguma orientação que o senhor vê nesse sentido, que ao seu ver ficou faltando durante a entrevista? Pode se dirigir aos internautas. É com muita satisfação que nós estamos encerrando esse momento tão significativo para mim, e eu creio que para todos os que primam, pela conservação dos princípios recomendados na Palavra de Deus quanto ao nosso modo de proceder, de agir nos nossos cultos, quanto à adoração que nós prestamos ao Senhor nosso Deus. E a minha recomendação, o meu conselho final é que os nossos líderes e todos os que ocupam espaços nas nossas igrejas, em direções de trabalhos, na condução de trabalhos, tenham o cuidado de conservar o que a Palavra de Deus recomenda, para que o nosso trabalho não seja um trabalho considerado vão no Senhor. E a Palavra de Deus nos recomenda que tenhamos o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Não vamos fugir por caminhos que representam atalhos, querendo desta forma chegar a Deus. O caminho é único. Nós temos que palmilhar o caminho que já foi traçado. Não podemos nos desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos consultar o manual bíblico, o manual divino, a Bíblia Sagrada, e através da palavra e uma vida de oração, nós estaremos corrigindo os nossos rumos, porque há muita gente que precisa fazer correção de rumos a fim de prestar um culto a Deus dentro dos moldes estabelecidos na sua palavra. É o que tenho a dizer, e que Deus abençoe a todos de forma grandiosa. Esta foi a entrevista com o pastor Timóteo Ramos sobre liturgia. Nós louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor e agradecemos a você, internauta, que ficou conosco durante esse tempo no programa Teologia em Foco de hoje. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.